Fala pessoal, tudo tranquilo? Vocês se lembram do Ryzen 5 2600? Como vocês podem ter percebido, no AliExpress ele tá muito baratinho. Olha aí na tela para vocês verem como ele tá bem baratinho. E assim, ó, eu vou fazer aqui de novo uma revisitada nele, porque já tem review do 2600 no canal. Só que hoje a gente vai ver como é que ele se comporta agora em 2023. Na verdade, eu não vou usar jogos especificamente de 2023, porque eu não tenho eles. Mas eu vou usar alguns jogos bem pesados mesmo, que eu tenho notado, porque como ele é o meu processador, eu tenho jogado com ele, eu consigo notar essas peculiaridades dele. Eu vou usar esses jogos aí, que são muito pesados, para a gente poder ter um parâmetro do desempenho dele atualmente. Então, não se esqueçam. Já conferiram a lojinha apoiadora do canal? Então, a Atuali Shop é uma lojinha que vende artigos de vestuário, como vocês podem ver aqui. E ela tem para todos os gostos, tem produtos femininos, tem produto até para otaku. Aqui em moda masculina vocês podem ver que tem diversos moletões, diversas roupinhas aqui, tudo para otaku, tudo que o otaku gosta aqui. Tem até o Zoro, tem a Pochita aqui, ó. Tem esse anime aqui que eu não vejo porque eu acho ruim. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, deem uma olhada na descrição, vai estar tudo aí embaixo. Ajudem a loja que ajuda o canal. Valeu! E agora, sobe a vinheta. Então, aqui ó, isso aqui não é um Ryzen 5 2600, mas ele tá aqui para ilustrar como se fosse o processador, porque esse aqui na verdade é um Athlon 2, é um Athlon 2 lá do socket AM3+. Olha aqui para vocês verem, bonitinho, né? Então, esse aqui é o carinha que vai estar aqui para vocês verem como é um Ryzen 5 2600. Calma aí, só um segundo. Não, eu não achei uma caneta para poder pintar ele como Ryzen 5 2600. Então, como eu disse na introdução, vocês podem ver como ele tá bem baratinho no AliExpress. Vocês conseguem encontrar esse processador com cerca de, deixa eu ver aqui, com cerca de R$ 350 em torno, não é R$ 350 específico, mas é em torno de R$ 350. Então vocês podem ver como é um processador que está numa faixa de preço bem legal, tendo em vista do que a gente tem aqui no Brasil e tendo em vista que a gente também tem lá fora. É uma faixa de preço muito boa. Então, bora comigo para a gente ver se realmente vale a pena investir o monezinho nesse processador ou se vale a pena outra coisa. Então, vamos ver o que os jogos dizem sobre ele. Então, pessoal, para a gente começar o nosso exemplo, eu vou começar com God of War de 2018, porque mesmo não sendo um jogo atual e que vai puxar muito do processador, ele é um bom exemplo do que vocês vão conseguir em um jogo campanha mais atualzinho, entre aspas, com esse processador. Vocês podem ver que o jogo aí, nesse momento, ele está no alto, no mais alto possível, e tem um pouco de limitação por parte da GPU. Na verdade, a maior parte da limitação tá na 2060. Ah, lembrando, a bancada é uma 2060, uma A320 com 16 GB de RAM, uma fonte de 700 watts da Thermaltake 80 Plus Bronze e o nosso processador. Vocês podem notar que a placa de vídeo ela tá lá esgoelada no talo ali, ela tá entregando o máximo que ela consegue, porém o processador também tá entregando o máximo que ele consegue. Vocês podem ver que ele tá chegando a 80%. Isso para um processador já é ultrapassar demais o limite. Chegou em 50 e poucos por cento, 60%, o processador já está no máximo dele. 80% ele está entregando mais do que ele deveria e assim pode começar stutterings e travamentos no sistema por completo. Mas por enquanto vocês podem ver como o jogo está rodando ali na sua casa entre 50 e poucos FPS de maneira estável. Ele se mantém um frame time bom e liso. Vocês podem ver que raramente vai aparecer alguns spike mais acentuado no frame time. Passando agora para um momento onde eu botei o jogo no mínimo que possível para poder pesar mais para o processador para ver se eu consigo fazer ele gargalar mais. De qualquer maneira, acabou ficando da mesma forma estável até com mais FPS, então é preferível jogar no mínimo com esse processador e com essa placa de vídeo, com a 2060. Porque se vocês forem ver, tem um FPS mais alto e o frame time tá até que parece mais liso, tá bem constante, sem muitos stutterings, sem muito spike. Isso é o ideal, mesmo que o processador esteja no seu limite a 60 e poucos por cento, 80 e poucos por cento, ele ainda está conseguindo entregar o necessário para a placa de vídeo. Ela raramente dá uma baixada abaixo dos 80%. Ainda tem um gargalo? Sim, ainda tem um gargalo muito nítido. Ainda é muito melhor do que o processador ficar a 100% o tempo inteiro. Movendo agora para um jogo até que bem datado já, movendo agora para o LoL, que é o jogo de 2012, 2011, agora não lembro direito.
mas que ainda é um jogo muito jogado e as pessoas que vão querer montar um PCzinho baratinho vão querer jogar. Vocês podem notar que nenhum dos nossos elementos, nem placa de vídeo, nem processador, está sendo usado a seu extremo, não está sendo usado quase nada, mas vocês podem perceber que o FPS não está muito alto e o jogo está no talo. Na verdade, o LoL no talo e o LoL com o menor gráfico possível não faz diferença alguma, mas vocês podem ver que em momentos que tem muitas batalhas, o FPS cai lá para 70% e chega perto dos 60%. Isso é muito ruim mesmo. Mas eu não sei qual é a diferença que isso faz, na verdade, eu não sei o porquê disso acontecer. Mas, de qualquer forma, se tu abaixar o gráfico, botar ele no mínimo, o processador vai conseguir aguentar de boa e a placa de vídeo vai conseguir entregar muito melhor do que ela tá entregando. Então, é bem tranquilo o LoL se botar no mínimo. Eu não sei, eu acho que botaram tanto efeito no jogo que o jogo acabou ficando cagado em otimização a um nível irreversível que numa 2060 com o Ryzen 5 2600 o jogo consegue ficar rodando igual a minha cara, rodando uma bosta. E talvez se aumentar a resolução até melhore essa situação, se botar o LoL em 4K talvez fique melhor. E é uma coisa que eu vou testar ainda. Talvez eu traga isso em um outro vídeo. Mas vocês podem ver como o jogo tá totalmente cagado, mesmo não utilizando nada do hardware. Movendo agora para outro jogo competitivo. Esse aqui é o jogo do tiroteio que todo mundo gosta, que é o Rainbow Six Siege. Ele é um jogo que é muito exigente em questão de processador. Vocês lembram do comparativo dos Xeons, como ele exigiu bastante do processador. E aqui é um cenário que a gente vê que o processador está sendo exigido ao máximo dele novamente. Ele tá a 80 e poucos por cento de uso, 90 e poucos por cento de uso. E lembrando, todos os jogos foram testados no mínimo, com exceção do LoL. Esse aqui também tá no mínimo das specs possível. E ele ainda tá entregando um desempenho mais ou menos ali na casa dos 200 FPS, na 100 e poucos, que na verdade tem Xeon que consegue entregar melhor que isso. Vocês viram o comparativo do X79. Mas em ambientes internos, o processador consegue entregar uma alta taxa de quadros e isso que importa. Vocês podem ver que mesmo estando uma alta taxa de uso, lá por 70%, que ali nitidamente já tem um gargalo, e a GPU ela também está sendo usada muito pouco, então isso prova que tem um gargalo. Se vocês subirem a configuração gráfica para o alto, isso já vai deixar de ser um problema. Então é bem tranquilo vocês rodarem esse jogo no alto com a 2060 e o Ryzen 5 2600. E uma coisa que eu esqueci de citar, todos os testes foram feitos em 1080p, por causa que essa é a resolução do meu monitor, é isso que eu tinha para testar. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o nosso COD Warzone 2. É estranho falar COD Warzone 2, mas de qualquer forma tá aqui o COD Warzone 2. E vocês podem ver, ele tá todo no mínimo e tem placa de vídeo sobrando. Tem placa de vídeo, muita placa de vídeo sobrando. A placa de vídeo tá 60% de uso. E o processador não tá no uso mais alto possível. Ele tá o seu uso de 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento. Sim, tem um gargalo nítido aqui nessa situação. O jogo tá em 1080p no mínimo e tem um bom gargalo. Claro que se tu aumentar a resolução, aumentar a textura, se tu aumentar a qualidade gráfica em si, esse gargalo tende a sumir, mas por enquanto ele ainda existe. Mas vocês podem ver como o processador consegue manter o jogo bem estável, ele consegue manter o jogo bem tranquilo, isso a gente consegue ver com reflexo no frame time. O frame time tá um chuchuzinho de tão liso, olha como tá bonitinho, olhem bem para esse frame time, ele tá um chuchuzinho, um pitelzinho bem lisinho, e isso é o que importa. Não importa a taxa de quadro se tiver um frame time com spike voando de um lado para o outro. O importante pro frame time e pra gameplay de vocês é tá lisinho, que nem um mumuzinho, bem de boa, que nem manteiguinha. Foquem no frame time lisinho e não em FPS muito alto. Então, depois da gente dar uma analisada no Ryzen 5 2600, quais são as conclusões que nós podemos tirar vendo o desempenho dele? Primeiro, ele é um processador muito parrudo ainda, ele aguenta bastante coisa. Só que, por esse preço, R$350, tem alguma coisa que consegue bater ele? Por R$350, não. Mas muito perto desse preço, a gente consegue encontrar no AliExpress o Ryzen 5 5500, eu ia falar G, mas não. Ryzen 5 5500, que também é uma ótima opção. Ele tá no nível ali de um Ryzen 5 3600, ele fica muito parelho com esse processador. Ele é o Ryzen 5 5600G sem o gráfico integrado. E o porquê que eu digo que esse processador é melhor e vale mais a pena? Porque se for botar na balança, a diferença entre preços não tá muito longe um do outro.
E aquele outro entrega um desempenho muito melhor e vai te levar muito mais longe, com placas de vídeo também muito mais parruda do que esse carinha aqui aguenta. Finjam que ele é o 2600 ainda. A minha recomendação seria que vocês trocassem para os 5500, porém, como todo caso é um caso, a minha recomendação real é que se vocês têm uma B450, troquem para os 5500. Se vocês têm uma B550, uma B500 qualquer série ou B400, 5500 é a melhor opção para vocês. Se vocês, como eu, ainda estão presos numa A520, eu sugiro que vocês peguem o 2600, porque essa placa-mãe aguenta ele bem tranquilo. Vocês não vão sofrer, não vão ter dor de cabeça usando esse processador nessa placa-mãe. E vocês não vão precisar gastar demais no kit, vocês vão acabar gastando só no processador. Então, é um ótimo upgrade, é um upgrade muito bem-vindo. Se vocês já estão planejando com montar um PC do zero, vão de 5500 com uma B450, mas chequem a atualização de BIOS, ou peguem uma A520. Pegue uma A520 que já vem com a BIOS atualizada e compatível com a série 500 dos processadores, com a série 5000 dos processadores Ryzen. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vocês podem tirar suas próprias conclusões sobre o 2600, agora um pouquinho mais completo do que o último vídeo, porque o outro vídeo foi um dos primeiros vídeos do canal, então ele tava assim, naquele limiar de vídeo ruim, ou vídeo que estava recém sendo produzido. Com esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais específico, então com esse aqui vocês vão poder tirar conclusões muito melhores sobre esse processador. Não se esqueçam de aqui embaixo conferirem os links comissionados, não se esqueçam de comentar alguma coisa que vocês estão achando aí nos comentários. Se vocês comprarem pelos links comissionados, vale muito mais a pena e vocês me ajudam bastante. Se vocês já estão planejando comprar qualquer um desses itens, compre por eles, vocês ajudam pra caramba esse youtuber aqui. Deem um like nesse conteúdo para o YouTube saber que vocês gostam deles. E eu acho que só. Muito obrigado e até a próxima.